No vídeo de hoje, eu trago a história do Luciano de Albuquerque. Ele que entrou para a vida do crime ainda na adolescência e aos 17 anos se tornou pai. Foi fugitivo da justiça e, em uma dessas fugas, algo de terrível aconteceu. Olá, sou a Dica Carvalho e você está no quadro Me Conte a Tua História. É novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo? Eu peço que por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ok? E vamos lá à história. Meus pais eram de Minas Gerais, vieram para São Paulo com os 15 filhos para tentar uma vida melhor. E foi aqui em São Paulo que eu nasci. Minha mãe sofria muito com meu pai, não na questão dele ser violento, mas na questão sentimental. Ele não demonstrava afeto para com ela e os filhos. A engravidava e depois sumia no mundo por meses. Quando retornava, não dava nenhuma satisfação. Só aparecia para engravidá-la e ela nada questionava com ele. E foi nesse ambiente que eu fui crescendo. E foi quando estava com 7 anos de idade que meu pai foi embora e nunca mais voltou. Foi muito difícil para a família. Os meus irmãos mais velhos já eram casados, mas não ajudavam em nada a minha mãe. Para ser sincero, não éramos unidos. Cada um tomou rumos diferentes na vida. Eu presenciava tudo aquilo e com isso foi brotando uma revolta no meu coração. O trabalho da minha mãe não estava sendo suficiente, que a fez aumentar sua jornada de trabalho. E com isso não tinha mais tempo para os filhos. Sentia muita falta do meu pai. Sentia muita falta da minha mãe, que trabalhava dia e noite. Ela só tinha uma folga na semana e era o dia mais feliz da minha vida. Era pegado demais com ela e ela comigo. Acho que isso cooperava um pouco para meus irmãos não gostarem de mim. E foi aos 15 anos de idade que comecei a me envolver com más companhias. Já havia largado os estudos e ficava a maior parte do tempo fora de casa. Me envolvi com uma turminha que não era bem vista na comunidade e aos poucos fui mergulhando no mundo deles. Comecei a praticar pequenos furtos, achava que dessa forma iria mudar a vida da minha mãe. Tinha esse desejo ardente em meu coração. Daria do bom e do melhor para ela. E foi em uma tentativa frustrada de assaltar uma loja de autopeças que fui pego pela polícia. Mas por ser menor de idade, fiquei pouco tempo. Nessa época, estava indo com uma moça, que vou chamá-la de Sônia, que ao saber da minha prisão, foi me visitar. Tínhamos 17 anos. Ela era muito companheira e desse relacionamento nasceu minha primeira filha. Ao receber a liberdade, voltei às ruas e fui me aprofundando cada vez mais. Eu me sentia confiante, conseguia despistar a polícia, comprava o que queria, vestia as melhores roupas e os melhores tênis. Com isso eu atraía as mulheres. Me sentia no paraíso. Nesse período da minha vida, conheci a Carmen. Com ela tive meu segundo filho. Os anos se passaram. Agora já adulto, tinha total ciência dos meus atos. Sabia muito bem onde aquilo tudo poderia me levar. Mas ficava só no pensamento. E dia após dia, eu mergulhava nas profundezas do abismo. Nessa época, eu entrava e saía da cadeia por pequenos delitos.
Já nem sabia que tipo de relacionamento tinha com a Carmen. Eu gostava dela, mas tínhamos um relacionamento conturbado. Ela era um tipo de pessoa que só ficava comigo quando eu estava em liberdade. Quando eu ia preso, ela sumia. Em uma dessas rápidas passagens pela prisão, a Sônia, que sempre esteve comigo, novamente me deu seu apoio, resultando no nascimento do meu terceiro filho. Novamente estava em liberdade e voltei meu relacionamento com a Carmen. Como mencionei anteriormente, ela sabia da vida errada que eu levava, mas isso não a incomodava. Pelo contrário, ela gostava da vida confortável que lhe oferecia e com isso vivia me pedindo para que eu desse a ela um apartamento com vista para o mar. Dizia a ela que daria sim, faria de tudo para comprar seu tão sonhado apartamento. E dessa forma, achava que estava tudo sob controle. Foi quando participei de um grande assalto. Estava super feliz, tudo estava dando certo, mas fomos pegos de surpresa. Quando dirigíamos para o carro, estávamos em 4. Não sei de onde surgiram tantos policiais e houve troca de tiros. Percebi que havia sido atingido e 2 dos meus companheiros foram mortos naquele dia. Fiquei em estado grave na UTI por dias. Minha mãe sofreu muito ao me ver naquela situação. Saí da UTI e aos poucos fui me recuperando. Minha mãe me fez prometer que não voltaria mais àquela vida. Eu, como sempre, disse a ela que não voltaria mais, que cumpriria minha pena e tomaria outro rumo na vida. Precisei passar por uma cirurgia no abdômen para a retirada das balas. E após alguns dias já recuperado, fui transferido ao presídio. Por conta das condições precárias, a cirurgia infeccionou. Passei meses difíceis e novamente precisei ser internado. Sofri demais, mas quando melhorei, fugi do hospital. Agora já era um foragido, mas isso não me impediu de mergulhar novamente na vida errada. Mas não demorou muito para me encontrarem. Então se deu início a uma fuga. Eu estava em pânico. Não queria ser pego. Correndo em desespero, escalei um muro muito alto de um vizinho e acabei caindo e com a queda torci o pé, mas consegui escapar. Fiquei escondido por dias em uma mata. Foi quando, já não aguentando mais de dor no pé, resolvi sair da mata e, para minha surpresa, dei de cara com uma viatura. Me jogaram no chão algemado. Perceberam que eu estava com o pé machucado e um deles pisou com muita violência, que me fez dar um grito terrível de dor. A impressão que tinha que o meu pé estava pendurado somente na pele. Era como que estivesse desprendido do osso, como sofri nesse dia. Fui condenada a 10 anos de prisão, passei por coisas que não desejo a ninguém, vi coisas aterrorizantes, tive pneumonia, ficava doente constantemente. Dormir era minha prioridade, pois me fazia esquecer aquela realidade, e com isso passaria mais rápido o tempo. Se tivesse como, eu escolheria somente dormir. Um dia recebi a visita de uma sobrinha que trouxe a notícia que minha mãe havia falecido. Meu mundo desmoronou. Sofri como nunca na vida. Aquele dia marcou minha vida. Fiquei destruído, revoltado, pois demoraram meses para me contarem. Não pude cuidar dela, não pude me despedir.
pois fazia um tempo que ela não ia me visitar. Havia pedido para ela não vir mais. Achei que isso seria o motivo da sua ausência. Ali encarcerado, me senti impotente, fragilizado, culpado, e os pensamentos vieram à mente. Se estivesse com minha mãe, ela não teria morrido, pois cuidaria dela. E com isso chorei amargamente. Tomei uma decisão muito importante. Iria cumprir com a promessa que fiz à minha mãe, a não voltar mais à vida errada quando saísse da prisão. Cumpri metade da pena e ganhei a liberdade provisória. De dia saía, à noite voltava para a prisão. Vários dos que diziam meu amigo me procuravam com propostas irrecusáveis para que voltasse a praticar os mesmos delitos. Eu recusava todas as propostas que me empunhavam. Diziam a eles que nunca mais queria aquela vida. Eles, por sua vez, davam risadas, sem acreditar em uma só palavra que eu dizia. Cumpri a minha pena, agora estava livre novamente. Só que essa liberdade agora era diferente das outras. Arrumei um emprego fixo, reformei um cômodo que tinha no quintal da minha mãe e passei a morar ali. Uma nova história se iniciou em minha vida. Comecei a frequentar uma igreja evangélica. Senti um desejo muito grande de me entregar a Cristo, mas sempre voltava para casa sem o aceitar. Até que um dia conheci uma moça por nome Silvia, evangélica há muito tempo, sempre falava de Jesus Cristo para mim. Ia sempre à igreja com ela e um dia o aceitei como meu único salvador da minha alma. Graças a ele fui liberto e transformado por completo pelo seu poder. Ele curou as minhas feridas, o passado ficou para trás. Vivo hoje em novidade de vida. Me casei com a Silvia. Foi uma festa muito linda, com muitos convidados. Tenho 2 filhos com ela e sou muito feliz. Essa foi a minha história. Gente, que história essa do Luciano. Não foi fácil para ele, mas não foi fácil para a mãe dele, porque quem é a mãe, né, que quer ver o seu filho nessa situação que ele se encontrava? Essa mulher sofreu demais, gente, demais. A dor de uma mãe ver um filho, pode-se dizer, na perdição, é uma dor muito grande. E você, o que você achou da história? Deixa no comentário, ok? Eu quero ler os seus comentários, tá bom? E muito obrigada mesmo pela sua audiência e até a próxima.